Olá a todos, sejam bem-vindos a este webcast no qual agradecemos imenso a vossa presença. A EFI Group promove hoje a primeira sessão informativa dedicada ao tema da sustentabilidade, a qual faz parte de uma série de 3 sessões. Num momento mais do que oportuno para a compreensão e inclusão nos modelos económicos dos temas sociais, ambientais e de governança nas organizações, em particular nas decisões e práticas diárias das empresas. Uma das nossas ambições é ser um parceiro e referência nos temas relacionados com a sustentabilidade e ESG. E nesse sentido, temos vindo a apoiar os nossos clientes, incentivando-os a adotar práticas direcionadas e diferenciadas no mundo VUCA, ou seja, no mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, em prol da adoção de modelos de negócio onde a sustentabilidade tem um papel de destaque e também porque as empresas já entenderam que têm de ser parte da solução e não do problema. Aliás, temos de olhar para a sustentabilidade e práticas ESG como uma oportunidade e não como temas que são um fardo ou uma despesa, mas sim geradoras de receita que promovem a atuação em diferentes mercados, robustecendo a sua posição competitiva e diferenciadora, com especial respeito e capacidade de adaptação e mitigação dos impactos nas suas atividades e ações. Desta forma, a proximidade, a nossa capacidade técnica e confiança que transmitimos aos nossos clientes colocam-nos numa posição diferenciadora capaz de nos posicionarmos enquanto parceiros de negócio por um mundo e um futuro mais sustentável. Como tal, temos o gosto de iniciar este webinar com o objetivo de apresentar os princípios fundamentais de sustentabilidade e ESG, explorando a sua relevância no atual panorama empresarial. Além disso, iremos aprofundar o enquadramento histórico destes temas, os principais conceitos, o enquadramento e as métricas utilizadas para medir e gerir o desempenho da sustentabilidade. Passo agora a palavra à Climate Change and Sustainability Advisor da EFI Group Portugal, Lourdes Guerra. Lourdes, este palco é todo teu. Olá, Fábio, muito obrigada. Sejam muito bem-vindos a este fórum, a esta sessão. É com muito prazer que estou aqui hoje convosco e que vos falarei um pouco daquilo que realmente é o enquadramento histórico, a origem dos conceitos de sustentabilidade ESG, que tão importante é compreender. Espero que seja uma sessão profícua, não é? E do vosso agrado, e que vos faça também entender a importância deste tema e que vos dê base de trabalho para aquilo que também são as obrigações de reporte ou, neste caso, o exercício voluntário e riscos e oportunidades associados a estes temas. Portanto, vamos dar início. Creio que já conseguem observar no vosso ecrã aqueles que serão os conteúdos da nossa sessão. Muito gostaria de trazer aqui muito mais, mas isso, como o Fábio referiu e bem, ficará então para as nossas próximas sessões. Não percam, inscrevam-se, participem e, portanto, que seja uma excelente sessão que vamos dar agora início. Bom, realmente, em termos de enquadramento histórico, é preciso compreender, não é? Como é que nós chegámos aqui, desde quando é que falamos deste conceito de sustentabilidade, quando é que surgiu o ESG, e é claro que estas ideias, como é que elas, na verdade, foram ficando enquadradas até aos dias de hoje, não é? Como as conhecemos e que deram origem a tanta e tão complexa regulamentação. A ideia de desenvolvimento sustentável, ela surgiu a partir do conceito de ecodesenvolvimento, já em 1972, e, portanto, ele foi proposto na primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que teve lugar na Suécia, em Estocolmo, e a sustentabilidade foi utilizada pela primeira vez num contexto de discussão do futuro do homem. E esta palavra acaba por aparecer no Blueprint for Survival, que foi originalmente publicado pela revista Ecologist, e, portanto, também o Clube de Roma, em colaboração com o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, publicou então um relatório que se tornou muito famoso e que qualquer consultor nesta área e qualquer profissional que se importe com estes temas deve conhecer e deve ler, que se chama Limites do Crescimento. E, portanto, utilizavam-se modelos informáticos para explorar a interação do crescimento exponencial e a finitude, não é, dos recursos.
Esta simulação teve em conta variáveis como o aumento da população, a produção dos alimentos, a produção da poluição, não é, gerada por essa mesma produção de alimentos, por exemplo, e, portanto, os resultados foram surpreendentes e a mensagem aqui foi muito clara. A atividade humana estaria a ter um grande e grave impacto no planeta. Enfim, voltaram-se muitos outros fóruns e encontros, destacaria aqui em 1987, cerca de 15 anos após a publicação dos limites do crescimento, a Comissão Mundial para o Ambiente e o Desenvolvimento publicou o tão famoso também relatório de Brundtland, que também é conhecido como Nosso Futuro Comum. E foi aqui pela primeira vez que o ambiente e o desenvolvimento foram discutidos como uma única questão, e surge então uma definição muito importante e muito relevante nesta área do saber que iremos explorar mais à frente. Em 92 surge também aqui um grande feito histórico, quando se reuniram mais de uma centena de chefes de Estado na Cimeira da Terra das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, no Brasil. Um dos primeiros resultados desta cimeira foi realmente a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, cujo principal objetivo seria estabilizar então a concentração de gases com efeito de estufa na atmosfera. Em 97 deu-se a terceira conferência, a COP3, foi particularmente importante porque foi aqui que deu origem, não é? Foi criado aquilo que nós conhecemos também hoje em dia como Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto estabeleceu um conjunto de obrigações juridicamente vinculativas para os países envolvidos, no sentido de reduzirem aquelas que eram as suas emissões de gases com efeito de estufa para 5% abaixo dos níveis de 1990, entre 2008 e 2012. E embora tenha sido adotado em 97, o Protocolo de Quioto só entrou tecnicamente em vigor depois de ter sido ratificado por 55 países, e que estes países, em conjunto, representavam 55% das emissões mundiais em 1990 e infelizmente, houve aqui um hiato em que esta ratificação só aconteceu em 2005. Em 2000 também se dá aqui, historicamente, em termos de cooperação mundial, aquilo que foram os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio. Portanto, em 2000 as Nações Unidas reuniram-se e criaram 8 Objetivos Internacionais de Desenvolvimento, e estes objetivos foram muito para além daquilo do que a sustentabilidade ambiental até à data incluía. E, portanto, estávamos a falar na altura de erradicar a pobreza e a fome extremas, o aumento também do acesso ao ensino primário, porque através da educação, a educação é um veículo muito poderoso para nós conseguirmos mudar estes paradigmas que hoje vivenciamos, a promoção da igualdade, a redução da mortalidade infantil, e, portanto, o combate à doença. No entanto, felizmente ou não, a sustentabilidade ambiental continua também a ser uma prioridade e um sétimo objetivo para garantir a sustentabilidade ambiental, o respeito também por aquilo que eram o combate às alterações climáticas, a preservação da biodiversidade, o esgotamento dos recursos, enfim. Em 2015 foi um ano importante, não que os objetivos do milénio não tivessem sido, mas eu diria que aqui houve efetivamente um volto de face, com metas, com objetivos, com indicadores, com uma aplicação prática muito mais abrangente, e em 2015 foi um ano importante para os esforços globais de sustentabilidade e alterações climáticas, e, portanto, foi dado aqui o primeiro grande desenvolvimento daquilo que foram os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio para a criação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e, portanto, estes novos objetivos que iam, de alguma forma, lá está, desde a erradicação da pobreza e da fome, o acesso ao ensino, a água e saneamento para todos, a energia, até ao combate às alterações climáticas, à proteção dos recursos marinhos, à vida na Terra, etc., até à questão das parcerias estratégicas, vieram aqui trazer uma prática muito mais robusta daquilo que foram e daquilo que é a necessidade da atuação de todas as entidades no mundo, não é? Todas as empresas em cooperação com aquilo que são os organismos públicos, os decisores, etc. Em 2018, acabamos por chegar então aqui à COP
24, na Polónia, onde se deu também um momento muito importante. Houve, de alguma forma, a comunicação daquilo que era a preocupação das camadas mais jovens, aqui com a presença da jovem Greta Thunberg, infelizmente também com a publicação do relatório do IPCC, o 6º relatório de avaliação do IPCC, foi um relatório muito revelador e muito surpreendente daquilo que era a necessidade de combatermos as alterações climáticas para, de alguma forma, trazer e combater aquilo que podem ser os impactos negativos que continuam a aumentar, infelizmente, face a estes fenómenos. E, portanto, aqui os principais cientistas do mundo alertaram para o facto de em termos sensivelmente 12 anos para agir antes de ocorrerem danos catastróficos e irreversíveis naquilo que são os sistemas terrestres, como os conhecemos, e que têm, claro, impacto naquilo que é a nossa atividade humana e a economia também como a conhecemos. E, portanto, aqui o presidente da COP na altura a deixar uma mensagem muito sólida e muito importante, que os próximos anos são provavelmente os mais importantes da nossa história humana, da nossa história conjunta. Em 2021, o também eleito presidente Joe Biden dos Estados Unidos adere então ao Acordo de Paris, aqui um volte-face muito importante e a tentar de alguma forma fazer um retrocesso àquilo que tinham sido as políticas de Trump de abandonar este acordo. E, portanto, também um volte-face importante nas negociações mundiais e dos grandes líderes neste momento. Em 2022 foi realizada a COP no Egito, a COP27, resultou num acordo histórico para a criação de um fundo de perdas e de danos para catástrofes climáticas, mas infelizmente até hoje também pouco se fez, se formos honestos, pouco se fez para além da criação deste fundo. É sempre difícil chegarmos com líderes mundiais aqui a um acordo mais sólido e mais vinculativo, digamos assim. Em 2023, portanto, destaca-se aqui a COP28, não é? A saúde do planeta Terra e o bem-estar da humanidade está em jogo, e houve aqui alguma crítica naquilo que também era a presença neste país, porque infelizmente o lobby dos combustíveis fósseis continua, e a próxima COP do Azerbaijão este ano, já em 2024, não será muito diferente. Este contexto histórico, para vos dizer o quê? Já há mais de 50 anos que falamos dos temas de sustentabilidade e ESG, já vão perceber também, e portanto falamos há muito tempo deste tema e ainda não são dadas aquelas a importância devida e a ação devida a estas questões. Importa também compreender, para aquilo que é o contexto das organizações, qual é que é a diferença também entre sustentabilidade, as suas dimensões, e aquilo que é compreendido como ESG. E, portanto, a Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento, como vos referia, publicou em 1987, então o relatório de Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum. Ele levou 3 anos a ser redigido, ok? É um documento muito denso que aconselho a consultarem, e foi a primeira vez aqui, como vos referia, que ambiente e desenvolvimento foram discutidos. Antes de 1987 não existia uma palavra ou um termo único para definir a interligação destes dois conceitos, e, portanto, a Comissão de Brundtland decidiu corrigir esse mesmo facto e nasceu então a nova expressão, o desenvolvimento sustentável. O que é? O que é que se entende, não é, como desenvolvimento sustentável? Entende-se como a satisfação das necessidades do presente, das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Dentro deste tema, e enfim, muitos cientistas e investigadores foram, de alguma forma, tentando associar sempre aquilo que é este desígnio de desenvolvimento sustentável à realidade que é o planeta, as pessoas e o lucro, e nesse sentido nasce em 1994 o conceito Triple Bottom Line, pelo consultor britânico John Elkington. Ele apresenta-nos aqui o conceito de sustentabilidade, que normalmente é representado por 3 círculos, que se intersectam com a sustentabilidade global no centro, não é? E tornando-se omnipresente na atuação das organizações. E então entende-se aqui que a sustentabilidade tem que ser
uma abordagem holística que considera as dimensões ambiental, social e económica, porque, na verdade, sem sustentabilidade económica também não podemos ter a sustentabilidade das pessoas e do seu dia-a-dia e do próprio planeta e vice-versa. E todas, sem dúvida, elas devem ser consideradas em conjunto para uma prosperidade mais duradoura. E, portanto, na dimensão ambiental falamos do quê? Falamos de recursos naturais que devem ser conservados, devem ser geridos. Não se pretende aqui, com estas abordagens e com esta abordagem muito particular às organizações, deixarem de produzir, deixarem de consumir recursos. Eles devem ser conservados, devem ser geridos, especialmente os que não são renováveis neste caso, ou dão fundamental suporte à vida, e para tal as empresas têm que se preocupar, as organizações têm que se preocupar em implementar ações para minimizar os seus impactos negativos, seja no ar, na água, no sol, na biodiversidade, mas mais do que minimizar os seus impactos negativos, devem tentar evitá-lo e melhorar, neste caso, deixar melhor do que aquilo que encontraram, não é? No eixo social, importa referir os direitos humanos, a igualdade de oportunidades de todos os indivíduos, a não discriminação, não é? Na sociedade, que deve ser respeitada. Promover uma sociedade mais justa, a inclusão social, a distribuição equitativa de bens, com foco na eliminação da pobreza, é efetivamente imperativo. Nós não podemos querer nem ter aqui uma visão muito romântica de que vamos falar de sustentabilidade em comunidades ou em organizações que estão de alguma forma a tentar sobreviver para ter um salário digno e para ter comida na mesa. Portanto, aqui há que ter uma abordagem cuidada e enfim, preocupada com alguma orientação daquilo que são as prioridades de todos. E, por último, também a dimensão económica, ela refere-se àquilo que é a prosperidade em diferentes níveis da sociedade, à eficiência da atividade económica, incluindo a viabilidade das organizações, das suas atividades, da geração de riqueza e da promoção também de emprego digno. E vivemos, eu diria, em tempos muito complexos e interligados, em que todos os profissionais precisam de alguma forma de equilibrar aquilo que é a viabilidade financeira das organizações com o impacto ambiental, com a experiência do utilizador, com os efeitos sociais e com a responsabilidade que o seu negócio deve ter, não é? E como operamos enquanto organizações. Em si, embora este conceito de John Elkington e estas 3 palavras fossem, e ainda são muito, muito adequadas, ok, surge um argumento relativamente recente daquilo que é a palavra propósito, ou seja, trazer aqui, e na minha opinião, o propósito de alguma forma pode incluir qualquer um dos seguintes elementos. Podemos estar a falar da tomada de decisões éticas, de uma orientação, de uma liderança orientada por valores, o objetivo de ter um impacto positivo e responsável na sociedade, e portanto aqui é muito premente deixarmos de fazer o business as usual, não é? Mas de alguma forma que o negócio seja positivo, que gere um retorno positivo para a sociedade, mais do que o vetor económico, que deixa uma pegada, digamos assim, se me permitem a expressão, positiva e de criação de valor a longo prazo, que pode também desencadear uma visão mais significativa e efetiva para um futuro mais sustentável e em que todos consigamos usufruir de condições dignas de vida, vá. E, portanto, até aqui conseguimos compreender todos, não é, que a sustentabilidade é um conceito interdisciplinar, é complexo e nós não falamos apenas de sustentabilidade ambiental, social e económica, elas estão intimamente ligadas e, portanto, ela também poderá sofrer diversas abordagens conforme o contexto onde esteja. Mas, se quisermos simplificar um pouco mais este entendimento e desfragmentarmos aqui a palavra sustentabilidade, se repararem, é a habilidade de nos sustermos, não é? A capacidade de nos mantermos ao longo do tempo com eficiência de resultados e recursos, sejam eles naturais e humanos. E, portanto, então e o ESG, não é? Chega a pergunta, será o mesmo que sustentabilidade? Têm ambos os conceitos o mesmo objetivo final? De onde é que surge, não é? Quando é que surgiu pela primeira vez? O que é que significa? Portanto, o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, na altura em 2004, solicitou às instituições financeiras que trabalhassem em conjunto para quê? Para desenvolver um conjunto de orientações e recomendações sobre como integrar de melhor forma as questões ambientais, sociais e de governação empresarial na sua gestão de ativos,
nos serviços das corretoras, nos valores imobiliários, nas investigações conexas, por exemplo. E então, em 2004, foi desenvolvido este white paper com o apoio de 18 instituições financeiras de muita relevância. Recordo-me do Swiss Group, da AXA Group, do BNP Paribas, o Deutsche Bank, entre muitos outros. Teve representado por 9 países e mais de 6 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Portanto, aqui algo muito significativo para perceber que realmente os conceitos de sustentabilidade, as métricas ESG e o desempenho ESG, ele não pode ser dissociado daquilo que é também o desempenho económico. E, portanto, nos anos que se seguiram, o ESG tornou-se um conceito omnipresente, não é? Em todas as organizações, a abranger todos os setores da indústria e, de alguma forma, como vamos ver em seguida, orientou também um conjunto de regulamentação e de práticas que devem ser tidas em linha de conta para que as organizações possam também, de alguma forma, gerir aquilo que são os riscos associados à sua atividade, a minimização dos seus impactos ambientais, sociais e de governança e, portanto, é obrigatório que as empresas integrem o ESG nas suas palavras e, portanto, nas suas ações, desculpem, e por outras palavras, o que existiu foi a necessidade clara de transformar questões não financeiras, pouco tangíveis, não é, em métricas, em algo que pudesse ser comparável, que pudesse ser benchmarkável com outras entidades e que isso também nos permitisse, não é, enquanto decisores, poder tomar decisões de investimento, não é? Eu posso optar enquanto investidor, escolher uma organização mais sustentável ou com um melhor desempenho em ESG, não é? Nas suas práticas. É claro que nenhuma é perfeita, a nossa própria existência acaba por ter um impacto negativo nos ecossistemas e no planeta, mas eu como investidor posso decidir em quem vou colocar o meu dinheiro e, portanto, e qual é que me vai ter um retorno mais responsável, tendo em conta as métricas ESG. E, portanto, traz assim uma forma, eu diria, uma visão atualizada daquilo que é o conceito de sustentabilidade também, alinhada muito com aquilo que são os desafios do século XXI. E, portanto, olhamos para aquilo que são empresas ambientalmente conscientes, que têm uma gestão, uma governança responsável e que também são socialmente responsáveis. Portanto, olhamos para aquilo que é a gestão de relações com trabalhadores, com fornecedores, com clientes, ouvimos as comunidades onde operamos e, portanto, digamos que estamos abertos para aquilo que as nossas partes interessadas, ou como também podemos utilizar o termo de stakeholders, como é que os nossos stakeholders, quais é que são as necessidades e expectativas dos nossos stakeholders na nossa operação responsável. E é claro que isto também influencia as nossas práticas ambientais, não é? Muito em particular aquilo que é a proteção do ambiente, com a definição de políticas corporativas que não sejam mais do que palavras escritas em papel, mas ações concretas relativamente a alterações climáticas, é só um exemplo, mas muitas outras, a preservação da biodiversidade, dos recursos marítimos, etc. E, portanto, estas práticas conjuntamente também nos dão aquilo que é a adoção de práticas robustas de gestão ética e de compliance legal na forma como gerem as suas atividades económicas e os lucros. Portanto, mais uma vez, não é possível continuarmos a fazer o business as usual para dar lucro infinito, porque os recursos são finitos e, portanto, há que haver aqui alguma responsabilização na utilização, então, desses meios. E continuamos aqui com aquilo que é, porque é que se fala tanto de sustentabilidade, não é? E existe um conjunto de desafios locais e globais e porque é que é tão necessária a mudança de paradigma. E se ainda estão céticos na prática, à vossa esquerda conseguem observar aquilo que é a evolução do PIB, não é? O PIB é o Produto Interno Bruto, ao longo dos anos. Importa relembrar que, desculpem, o PIB representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um determinado período e, portanto, é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia, com o objetivo de quantificar aquela que é a atividade económica de uma região. Mas será que deve ser o único indicador utilizado para compreender o desempenho global de uma economia? Vejamos. Conseguimos observar que desculpem, que quando as variáveis do sistema financeiro, se vocês observarem este conjunto de gráficos à vossa direita, conseguimos observar
que quando as variáveis do sistema financeiro, do sistema económico crescem, como por exemplo o PIB, existem outras variáveis do sistema Terra que também aumentam. E aqui neste conjunto de gráficos da direita conseguimos precisamente ver isto. Várias das variáveis do sistema Terra a aumentar as emissões de CO2, de metano, e portanto nós conseguimos ver que precisamente a partir da mesma altura em que o PIB sobe exponencialmente, nós também temos as variáveis do planeta Terra a subir. E este aumento desta natureza nas variáveis do planeta Terra, como devem imaginar, traz-nos aquilo que é conhecido como desequilíbrio, não é? Do próprio planeta, com alguns dos impactos que vamos vendo, infelizmente, hoje em dia. E, portanto, a componente económica, isto para vos dizer o quê? A componente económica é relativamente fácil, não é? Se nós quisermos todos, com a nossa boa vontade, reunir decisores à mesa, discutir e decidir de que caminhos seguimos, conseguimos fazê-lo. Agora, no que respeita às variáveis do sistema Terra, não é? E o seu desequilíbrio, é difícil nós sentarmos com elas e negociarmos de que forma é que conseguimos evitar este mesmo aumento que acaba por impactar a nossa vida no mundo. E, portanto, neste momento conseguimos compreender que o desequilíbrio das variáveis terrestres, isto tem sido estudado por um conjunto de profissionais, de cientistas nesta área, que nos traz várias consequências. Nós próprios conseguimos senti-lo no nosso dia-a-dia, com as grandes ondas de calor, com as cheias, com eventos extremos cada vez mais frequentes. E, portanto, uma destas consequências é, lá está, o aumento da temperatura, e as chamadas alterações climáticas, que daí decorrem, e só para termos uma noção de porque é que este tema é de facto muito importante e urgente, e porque é que tanto se fala em estratégias de descarbonização, em agendas, em roteiros, em financiamento nesta área. Os cientistas chegaram à conclusão que se a temperatura mundial aumentar mais do que 1,5 graus até ao final deste século, portanto face aos anos 1800, que é o nosso ano de referência, será difícil prever o que é que vai acontecer aos sistemas terrestres que suportam a nossa vida, e portanto será complicado antecipar fenómenos extremos, como sabemos, e que causam, como sabemos, danos físicos e humanos. E, portanto, também nos traz aqui um conjunto de perdas financeiras, não é? Pela sua ocorrência, que são resultantes dos vários desastres ambientais que afetam populações, economias, que aumentam os esforços sociais, a polarização da sociedade, enfim. Aqui uma tempestade perfeita, se me permitem aqui a comparação, que estamos a caminhar. E, portanto, mais do que esta reflexão teórica e estes conceitos que vos tenho estado a passar nesta sessão, eu gostava de partilhar em seguida um vídeo que espelha um pouco daquilo que tem sido a nossa presença na Terra e que impactos daí resultam. Fun fact, planet Earth is 4.5 billion years old. Mankind, about 140,000 years old. Let me put that in perspective. If you condense the Earth's lifespan into 24 hours, that's one full day, then we have been here on this planet for, drum roll please, 3 seconds. 3 seconds. And look what we've done. We have modestly named ourselves Homo sapiens, meaning wise man. But is man really so wise? Smart, yes, and it's good to be smart, but not too smart for your own good. Yes, we have split the atom. Yes, we build clever machines that navigate the universe in search of new homes, but at the same time, those atoms we split created nuclear warfare. In our quest to explore the galaxy, rejects and neglects the home that we have here now, so no, that cannot be wisdom. Wisdom is different. While intelligence speaks, wisdom listens, and we willingly covered our ears to Mother Nature's screams and closed our eyes to all of her help-wanted signs. Wisdom knows that every action has an equal and opposite reaction, so if we were wise, we would not be shocked when we see storms that are stronger than ever before, or more drought, hurricanes, and wildfire than ever before, because there's more pollution than ever before, more carbon, more trees cut down than ever before. At a record pace, we have increased the extinction of animals by 1,000 times the normal rate. What a feat. In the next 10 to 100 years, every beloved animal character in every children's book is predicted to go extinct. Lions gone, rhinos gone, tiger, gorilla, elephant, polar bear gone in 3 seconds. Species that have been here longer than us will be gone because of us in this 3 seconds.
In an existence shorter than a Vine video, we turn the circle of life into our own personal conveyor belt. Somebody, anybody help. We were given so much, the only planet in this solar system with life. I mean, we are 1 in a million. No, actually, scientifically, we are 1 in a billion, trillion. That's a 1 followed by 33 zeros. And I don't want to get too spiritual, but how are we not a miracle? We are perfectly positioned to the sun so we don't burn, but not too distant so we don't turn to ice. Goldilocks said it best, we are just right. This paradise where we are given medicine from trees, not coincidentally, but because like the song says, we are family. Literally, everything, every species is connected genetically from the sunflower to the sunfish. And this is what we must recognize before it's too late, because the real crisis is not global warming, environmental destruction, or animal agriculture. It is us. These problems are symptoms of us, byproducts of us. Our inner reflection, loss of connection has created this misdirection. We have forgotten that everything contributes to the perfection of Mother Nature. Corporations keep us unaware and disconnected, but they have underestimated our strength. Contrary to popular belief, millions are waking up out of their sleep, seeing our home being taken right up under our feet. We cannot allow our history to be written by the wicked, greedy, and loony. It is our duty to protect Mother Nature from those who refuse to see her beauty. Call me crazy, but I believe we should have the right to eat food that's safe, with ingredients we can pronounce. Drink water that is clean, marvel at trees, breathe air free of toxins. These are natural rights, not things that can be bargained for in Congress. See, they want you to feel powerless, but it has been said that something as small as the flutter of a butterfly's wing can cause a typhoon halfway around the world. Well, when enough people come together, we too will make waves and wash the world into a new era filled with love and connection, freedom for all without oppression. But it is up to you, yes, you watching this behind this screen, to make the effort, because time is of the essence, and only together can we make it to the 4th second. Portanto, acho que é um vídeo realmente impactante para perceber aquilo que é a nossa, e que tem sido o nosso posicionamento no planeta Terra e as consequências da sobreexploração também de recursos e de todas as nossas atividades económicas. E não querendo eu ser alarmista, até porque me considero uma pessoa positiva, trouxe-vos este vídeo também em sinal de esperança, porque nós ainda vamos a tempo de fazer algo e de inverter a situação e o paradigma que se está de alguma forma a vivenciar. Mas é claro que temos que o fazer também com a noção daquilo que podemos, não é? E que conseguimos implementar nas nossas operações diárias e em cada organização. Importa também, e por isso é que esta sessão é relevante, compreender não só os conceitos, mas documentos de referência que também se têm desenvolvido, e levantar aqui o chapéu àquilo que são as publicações do World Economic Forum. Deixar-vos esta informação que me parece extremamente relevante. Este fórum publicou já em 2024 uma atualização. Eu trouxe aqui só para vermos em termos comparativos, mas em 2024, portanto, é a 19ª edição do Global Risk Report do World Economic Forum, portanto, que alerta para aquilo que é um cenário de riscos globais, no qual os progressos do desenvolvimento humano estão a ser lentamente reduzidos, e deixando, de alguma forma, os indivíduos, não é? Os Estados e os indivíduos vulneráveis a riscos novos e ressurgentes. E, portanto, se nós olharmos para aquilo que foi o último relatório e o top riscos globais por gravidade de 2022-2023, víamos que a perspectiva naquilo que era o conjunto de riscos, não é? que poderiam advir, tínhamos há 2 anos o custo de vida, os desastres naturais, a falha naquilo que é a mitigação das alterações climáticas, enfim. E há 10 anos também, portanto, temos aqui 6 em 10 riscos são efetivamente ambientais, não é? De acontecerem. Se formos para 2024, conseguimos perceber que algumas coisas mudaram, mas outras mantiveram-se, não é? E, portanto, se conseguirmos, se interpretarmos aqui estes gráficos, mantemos aquilo que são também a poluição e
eventos extremos, não é? Climáticos, e portanto surgem também aqui, e isto também num contexto agravado de conflito, não é? Geopolítico, como temos todos vivenciado, a desinformação e a informação falsa gerada pela inteligência artificial, e portanto também surge como um risco global mais grave, previsto para os próximos 2 anos, e o quinto mais impactante a 10. O clima extremo ele acaba por ser classificado aqui como o risco mais provável de causar uma crise material em escala global, e as previsões indicam de alguma forma também um agravamento, por exemplo, do fenómeno del Niño, intensificando e persistindo até, por exemplo, maio deste ano. E, portanto, eventos climáticos extremos, ondas de calor, furacões e inundações, eles aumentam, e isto também, claro que já estava previsto de alguma forma a acontecer pelo relatório do IPCC. É claro que todas estas ocorrências, não é, mais extremas acabam por aumentar também aquilo que é a polarização societal e política, não é? E, portanto, aparece aqui também como entre os 3 principais riscos nos horizontes de curto e médio prazo, classificando-se neste caso em nono lugar. E, portanto, à medida que a polarização da sociedade cresce, os riscos tecnológicos também acabam por permanecer um pouco descontrolados, e a verdade, entre aspas, se me permitem, continuará, claro, sob pressão. Mas isto para vos dizer o quê? Mais uma vez, a sustentabilidade e o desempenho ESG andam de mãos dadas, não é? E, portanto, tanto a 2 como a 10 anos, nós se observarmos aqui os riscos a 10 anos, 5 deles representados nesta escala são de componente ambiental, e, portanto, quer dizer que as organizações devem, sem dúvida, estar alerta para este facto, porque todas as ameaças ambientais têm uma coisa em comum, que são as alterações climáticas, mais uma vez, e, portanto, criam um impacto negativo também naquilo que é o crescimento económico. E se nós combatermos, se nós tomarmos ações concretas, é claro que conseguiremos, mais tarde ou mais cedo, reverter, pelo menos, ou amenizar um pouco esta agudização ainda mais da polarização social, da perda de biodiversidade, de habitats, enfim. E, portanto, é redutor, claro, falar de sustentabilidade e apenas pensar em questões ambientais ou sociais. Elas andam de mãos dadas, é esta a mensagem que vos quero deixar. E, infelizmente, alguns dos riscos aqui descritos neste relatório deste ano, 2024, eles estão muito próximos daquilo que é o ponto de viragem, portanto, o ponto sem retorno. E, portanto, falar de sustentabilidade é falar também de uma gestão integrada de todos estes riscos, e nós não podemos fazê-lo. Não podemos fazer esta gestão sem olharmos, não é, para dentro de cada uma das nossas organizações, sem nos conhecermos muito bem e de tentarmos perceber o nosso posicionamento, fazer quase que um diagnóstico, não é, daquilo que é o nosso posicionamento ESG e que tipo de objetivos e metas vamos implementar em linha, claro, com aquilo que são as orientações internacionais, nacionais e internacionais nestas matérias. Poderia trazer aqui uma sessão só sobre os requisitos de reporte, a regulação, principais referenciais e normas. Prefiro trazer-vos aqui um breve resumo, também para não trazer aqui uma sessão muito densa. Portanto, isto acaba por ser apenas aqui um pequeno resumo do grande desenvolvimento aqui em 3 anos. Se bem se recordam, estávamos em plena pandemia, mas a União Europeia trouxe aqui e traçou um caminho de destaque nas matérias de sustentabilidade e, portanto, deu corpo àquilo que são um conjunto de orientações, e não está presente aqui neste slide, mas criou-se aqui também fruto, lá está, da antiga Diretiva de Sustentabilidade, do pacote de finanças sustentáveis, da taxonomia verde da União Europeia, enfim, um conjunto de métricas desenvolvidas e de orientações, de regulamentos, de publicações desenvolvidas pela União Europeia que colocam efetivamente este continente na dianteira daquilo que é o combate às alterações climáticas, à perda de biodiversidade e a um conjunto de objetivos comuns, não é, no mundo, e também deu origem àquilo que é a nova diretiva de relato de sustentabilidade. Porque é que vos trago também aqui este enquadramento regulamentar? Porque ele está intimamente ligado também com aquilo que são os drivers de integração ESG em todas as nossas operações enquanto organização, não é? E, portanto, implicam e impactam aquilo que é o acesso ao financiamento, a nossa interação e posicionamento junto dos nossos clientes, da própria sociedade, não é? Ao abordarmos estes desafios, acabamos por ter
uma maior criação de valor, ou pelo menos uma maior percepção daquilo que é um ativo intangível, mais uma vez, não é? Da reputação e das nossas práticas nesta matéria, e traz-nos organizações também mais resilientes. E fazer apenas um à parte, não é? Independentemente de, por exemplo, a nova diretiva da sustentabilidade ser ou não obrigatória para todas as organizações, e reconhecendo que, em particular em Portugal, a maioria das nossas organizações são PMEs, não é? O nosso tecido empresarial é constituído por PMEs. É claro que, pertencendo à cadeia de valor, vão ter sempre que dar algum tipo de informação e, portanto, fazer este caminho de compreender os conceitos, perceber o seu posicionamento, onde é que está, para onde vai, é sem dúvida algo muito positivo para a criação de valor e para o seu posicionamento e futuro, e gestão do futuro da sua organização. Eu gosto em particular deste conjunto de informação que foi criado por uma colega também desta área, uma consultora, mas que de alguma forma resume muito bem aquilo que são os requisitos de reporte, porque nós podemos estar a falar de legislação que é aplicável, não é? Que tem um enquadramento nomeadamente nacional, podemos estar a falar de temas. Portanto, há legislação e há orientações específicas, e há também planos de ação nacionais e internacionais para os vários temas relacionados com a sustentabilidade e que afetam, claro, os negócios. Há vários frameworks de reporte, mais uma vez, aqui uma grande oportunidade estratégica para as organizações não se deixarem estar, mesmo não sendo obrigadas agora a reportar, não aguardarem por serem, porque podem fazê-lo de forma voluntária e demonstrar a genuína preocupação com estes temas. Portanto, há um conjunto muito interessante de frameworks de reporte utilizados voluntariamente para comunicar estes temas de sustentabilidade, o seu progresso, o seu desempenho, e de forma até mais madura e mais efetiva, e que é utilizado em por grandes organizações que vão, claro, solicitar informação às mais pequenas, nomeadamente os ratings e índices e agências desenvolvidas para avaliar e para se comparar, não é, o posicionamento do desempenho ESG das organizações. E, portanto, as empresas têm que compreender de uma vez por todas que a saúde da economia depende, sem dúvida, da sociedade e do ambiente. Eu trouxe aqui este resumo daquilo que podem ser, se quisermos dividir em pilares, e em casinhas, as nossas atuações em matéria ambiental, social e de governança, e que pode ser também, claro, uma orientação, segue aquilo que é a orientação também da União Europeia nesta matéria, e que pode ser, claro, uma orientação para as organizações olharem e perceberem por onde é que podem começar a avaliar. E, portanto, é claro que importa compreender as diferenças e é claro que importa compreender os riscos que corremos, não é? E é bom que estejamos cientes disso, em ignorar a urgência da nossa ação conjunta, mas mais do que riscos, as matérias de sustentabilidade e de desempenho ESG trazem-nos oportunidades, não é? De novos mercados, de novos produtos, de novos serviços, de repensar a forma como atuamos. E por essa razão trago-vos mais um vídeo para olharem para aquilo que são os riscos e oportunidades associados às alterações climáticas. The Earth has warmed by 1 degree Celsius since pre-industrial times, and current projections see increases of a further 3 or 4 degrees this century. As well as well-publicized melting of ice sheets and increased flooding, wildfires will become increasingly common, quadrupling with every degree of warming. Oceans are warming, droughts and water shortages will increase, affecting people, agriculture and livelihoods, with every degree of warming reducing crop yields by 10%, while global population continues to grow. Diseases will travel away from the equator, endangering regions previously out of reach. These changes will have dramatic impacts not only on people and livelihoods, but also on businesses and whole economies. Climate change is projected to reduce per capita earnings by 23% by the close of the century, with countries in the mid-latitudes, including the US and China, losing nearly half of their potential output. Businesses will face damage to buildings, infrastructure, and agricultural land, as well as disrupted supply chains. A recent report revealing almost $1 trillion of forecast climate-related costs to be borne by 200 of the world's largest listed companies
with much of the pain due in the next 5 years through a combination of regulation, changing markets, and the physical impacts of climate change. Insurance losses will continue to increase, with some risks becoming uninsurable, and a combination of losses and economic instability will pose significant risk to the global banking system. Keeping warming below 1.5 or 2 degrees, preventing the worst physical effects of climate change, will require unprecedented international cooperation. Such cooperation is needed to support a transition that will see a redevelopment of our economies and societies on a par with the Industrial Revolution, but in about 1/3 of the time. This will mean fundamental changes in the way we produce energy, manufacture products, construct buildings, heat homes, transport people and goods, and produce food. The OECD estimates that $90 trillion of infrastructure investment is required in the next 10 years, roughly 5 times US GDP. However, transition is increasingly seen as more of an economic opportunity rather than a cost. This scale of investment will present huge potential upsides to those who can spot and take these opportunities. Alongside attempts to limit global warming, there will be significant development of technology and investment in adapting to the changing physical world in areas such as flood defenses, relocation of communities, redesign of our water infrastructure, investment in drug development and delivery, widespread agricultural change, and redesign of supply chains. There will also be opportunities for those who can preempt changes in societal values and customer expectations. So, how will your business respond to climate change? E, portanto, apenas para robustecer e consolidar aquilo que temos estado aqui também a ouvir na sessão de hoje e deixar também uma mensagem positiva, um reforço positivo, não nos deixemos assustar pela complexidade e pela interligação tão desafiante, não é, de todos estes conceitos e necessidade de atuação, mas deixar uma mensagem positiva que, para além dos riscos, devemos também focar-nos, olhar para aquilo que é o copo meio cheio, não é? E olhar para as oportunidades que este momento conjunto nos trazem. Portanto, eu resumi aqui algumas vantagens e de criação também de valor, a reputação, não é? Nós vivemos num mundo em que a informação está à distância de um clique e rapidamente os consumidores, os investidores, os clientes mais despertos para esta temática também passam a ser, claro, mais exigentes e, portanto, com uma tomada de ação e de informação cada vez mais relevante. E, portanto, aqui as organizações têm também uma oportunidade para demonstrar aquilo que fazem bem e o que fazem menos bem de melhorar. A eficiência, não é? Que nos traz uma oportunidade fantástica de olhar para aquilo que é o nosso business as usual e otimizar processos, ferramentas, permitindo também assim um aumento da produtividade e eventualmente até uma diminuição daquilo que são as emissões, não é, de gases com efeito de estufa associados à nossa operação, e um vetor muito importante, não é, que importa sempre, que é a redução, o aumento da receita e a redução de custos. A própria gestão de risco, não é, e operacional, porque hoje em dia já não basta, é claro que o cumprimento da legislação é importante, mas já não basta apenas ficarmos pelo cumprimento da legislação, cumprir os regulamentos normativos e outros requisitos, nomeadamente obrigações de conformidade, que olhem para aquilo que é a mitigação de eventuais riscos financeiros, ambientais e sociais associados à nossa operação. Acaba por ser também uma vantagem competitiva, não é? Porque todos nós, estando a fazer a nossa própria jornada de sustentabilidade e a tentar perceber o nosso desempenho ESG, coloca-nos numa posição única e, portanto, estamos num ponto ideal de perceber como é que nós podemos ter uma posição sólida no mercado e diferenciar-nos de outras organizações pares, não é? Ou de outros concorrentes. E, portanto, é muito benéfico para todas as empresas que tomam a iniciativa de fazer este percurso, porque se torna numa vantagem competitiva, não é? A própria inovação, a sustentabilidade muitas vezes é olhada às vezes como um parede pobre da inovação, mas ela sem dúvida
deve ser tido em conta. Exemplo, o ecodesign, não é? O repensar produtos e repensar serviços e inovar na forma como atuamos, torna-se sem dúvida mais uma vez uma vantagem competitiva, não é? Uma oportunidade para as organizações fazerem diferente, fazerem melhor. E a própria continuidade de negócio, não é? Nós, ao percebermos o nosso posicionamento, ao percepcionarmos os riscos que estão associados ao nosso negócio e em particular os riscos ESG, podemos direcionar a nossa atuação, podemos redefinir os nossos objetivos e que fique claro que quando olhamos para estes temas, não é? Nós não podemos esperar ter um documento fechado ou um princípio orientador fechado, tal como o mundo vai evoluindo e vai sendo necessário reorientar a nossa atuação nas organizações, é claro que vamos ter que o fazer também. Há uns anos, deixar este exemplo, há uns anos nunca se pensou, não é, que por exemplo no setor da construção fosse tão premente a utilização das normas voluntárias, por exemplo, as normas de sistemas de gestão clássicas, e hoje em dia isto é apenas um exemplo para um concurso público, não há nenhuma organização nesse setor que possa ir sem ter, já é uma condição inerente. Ou recordo-me também, por exemplo, um critério de majoração do CIFID, não é? Que é um benefício fiscal. Se tiver o ecodesign, se houver um comprovativo do ecodesign de um produto, também aí existe um benefício fiscal, uma majoração naquilo que é o benefício fiscal neste quadro e, portanto, a inovação e a continuidade do negócio estão muito dependentes, lá está, daquilo que também é as nossas práticas de sustentabilidade e o nosso desempenho ESG. E, portanto, aqui para não alongar muito mais a sessão, eu acho que era importante criarmos aqui um quadro de conceitos a reter. Portanto, a sustentabilidade e o ESG são diferentes, mas é claro que eles contribuem todos, de alguma forma, para tentarmos ter um amanhã melhor, ok? E que exista esse mesmo amanhã. Falamos há demasiado tempo sobre o assunto, não é? Eu acho que isto é um facto. As ações tardam face à urgência dos temas. Também, na opinião particular, algum receio, não é? De às vezes pôr aqui um pouco a mão na massa. Os conceitos estão todos interligados, nós não conseguimos falar de sustentabilidade ou de ambiente ou de economia ou de pessoas, não é? Sem falar sobre uma coisa e a outra. Portanto, acho que aqui é claro, o business as usual não pode continuar, nem vai continuar, não é? Até porque a orientação e a regulamentação é cada vez mais apertada nesse sentido. E, portanto, é sem dúvida premente que as organizações olhem para os seus modelos de negócio e que internalizem estas questões. Sem dúvida que também não o poderão fazer sem estarem conscientes do porquê de estarmos a falar destes temas e sem se capacitarem, porque sem dúvida tanto a consciencialização como a capacitação são gatilhos relevantes para esta mudança tão desejada. E, portanto, eu traria aqui em jeito de brincadeira uma solução que eu acho que é a solução deste problema, entre aspas, que é a nossa sobrevivência, que é a sustentabilidade, que são precisamente as pessoas. E, portanto, se houver capacitação, se houver vontade, se houver consciencialização para estes temas, se houver vontade de fazer diferente e mais do que aquilo que é apenas o cumprimento legal, estaremos todos em conjunto muito melhor num futuro próximo. Deixar-vos também aqui, que me parece extremamente relevante, às vezes, ou nestes fóruns, fica sempre a saber a pouco. Existe muito conteúdo já hoje em dia que fala sobre as temáticas da sustentabilidade, que fala sobre estes temas e de temas em particulares. Estou aqui a recordar-me e a olhar, por exemplo, a questão do minimalismo, da forma como nós hoje em dia todos queremos ter a máquina de café de última geração, o último smartwatch, os últimos pares de ténis, enfim. E isso não vai ser possível, não é? Até por uma questão de saúde mental, muitas vezes também muito ligada com aquilo que é a correria do nosso dia-a-dia e a própria exploração de recursos, enfim. Deixo-vos aqui um conjunto convidativo de documentários que poderão ver assim nos vossos tempos livres, alguns até em família, para vos despertar para a importância destes temas, porque lá está, eles estão todos muito interconectados, ok? E, portanto, há que perceber, há que nos informarmos, há que nos consciencializar, até como cidadãos, não é? E como
consumidores. Na verdade, no final do dia, somos todos consumidores das ações que nós próprios temos e do impacto delas, e enquanto indivíduos, não é, que pertencemos a organizações, de também sensibilizar e de levantar aqui um pouco o véu a estas questões. E, portanto, deixo-vos aqui este leque de sugestões. Espero que a sessão tenha ido ao encontro das vossas expectativas. E, Fábio, passo-te a palavra. Excelente, Lourdes. Acho que esta partilha de conhecimento e também destes conceitos fundamentais relacionados com estes temas é sempre importante rever, até para percebermos que existe alguma urgência da nossa parte em adotar algumas práticas e ações para mudarmos, e é indubitável a importância deste tema para o futuro da sociedade, da economia e, em particular, das empresas que todos os dias têm que fazer negócios e ter estes conceitos como premissa nas suas práticas. Eu relembro também que este tema é bastante complexo e, por isso mesmo, nós temos 3 sessões informativas dedicadas ao tema que temos cá hoje a falar. Relembro que as inscrições estão abertas e as pessoas já se podem inscrever nos próximos 2 webcasts, sendo que o segundo webcast tem o título Jornada de Sustentabilidade do caso das PME, e que o terceiro terá o título de Sustentabilidade e ESG na prática, declarações ambientais de produto e o passaporte digital do produto. Agradeço a todos a vossa presença e a ti também, Lourdes, e até ao próximo webcast. Obrigada, até breve.